Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 8 de julho de 2024. Esse domingo ocorreram eleições parlamentares na França e aconteceu uma impressionante virada. A direita havia vencido retumbantemente no primeiro turno e a esquerda terminou vencendo no segundo turno. Muita gente se pergunta como isto foi possível. E é para dar uma resposta para essa interrogação que eu estou fazendo o vídeo de hoje. Logo depois da vinheta eu volto com as explicações. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para a existência e para a preservação da linha editorial independente do canal Dextra. Esse canal só pode existir graças a esse apoio mensal de vocês, que infelizmente desde maio está aquém do necessário para equilibrar receitas e despesas. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, parte da explicação para o que aconteceu na França esse fim de semana tem a ver com as regras do jogo político eleitoral, a legislação partidária e eleitoral da França. Parte tem a ver com a estratégia adotada por Macron e pela esquerda diante destas regras do jogo. O sistema político vigente na França é o semipresidencialismo. O presidente é eleito diretamente, mas precisa compor maioria parlamentar e as eleições parlamentares nem sempre são casadas com as eleições presidenciais. Macron antecipou a eleição parlamentar depois de perder o primeiro turno, justamente porque o objetivo dele era provocar uma união da esquerda com o centro para confrontar a direita, só que ele esperava que o partido centrista dele liderasse a eleição e, na verdade, quem saiu liderando no segundo turno foi a esquerda. Por que isso aconteceu? Bom, em primeiro lugar, é preciso levar em consideração que houve um aumento significativo da participação eleitoral do primeiro para o segundo turno. 67% dos eleitores acorreram às urnas, isto é um recorde de participação desde os anos 40, não se via uma tamanha participação. Isso se deve a uma certa campanha de terrorismo midiático e do governo com relação ao eleitorado francês para meter medo na população com relação à possível vitória da esquerda. Especialmente esquerdistas e imigrantes muçulmanos acorreram às ruas para combater a direita, tentar impedir a vitória da direita no segundo turno. Outra explicação reside no sistema eleitoral. É um sistema eleitoral distrital, mas pluripartidário, ou seja, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos e na Inglaterra, em que o sistema é distrital, mas é bipartidário, na França podem concorrer vários partidos. E a regra do primeiro para o segundo turno é que todos os partidos ou todos os candidatos que conseguiram fazer mais de 10% dos votos podem concorrer no segundo turno. Então, ao contrário do que acontece em outros países, em que a eleição em segundo turno é apenas entre dois candidatos, a eleição em segundo turno, a eleição parlamentar em segundo turno na França, foi entre vários candidatos. E o que a esquerda fez? Pediu que vários candidatos de esquerda desistissem de concorrer para concentrar a votação nos candidatos mais viáveis. De maneira, então, que esta combinação entre aumento da participação eleitoral, terrorismo contra a possível vitória da direita, e a regra do jogo que permitiu à esquerda uma tática esperta de concentrar o voto na quantidade menor de candidatos, tornando esses candidatos da esquerda mais votados que os candidatos da direita, explica por que a eleição virou. No entanto, a esquerda não tem motivos para comemorar. Primeiro, porque Macron vai governar com minoria. Não há ainda acordo entre a esquerda e Macron. Macron pediu ao primeiro-ministro centrista ligado ao seu partido que permaneça pelo menos até as Olimpíadas, quando há um período de negociações da tentativa de compor um governo do centro com a esquerda. A esquerda não é unida, é um saco de gatos que estava desunido no primeiro turno. Eles não se entendem entre si. Portanto, ainda que eventualmente consigam formar uma maioria para dar mais sustentação ao governo Macron, será um governo em permanente crise de governabilidade. Os conflitos entre as diferentes correntes da esquerda com o partido centrista do Macron, é bom lembrar, a esquerda detesta tanto Macron quanto a direita e, no entanto, eles vão ter que coabitar num governo. Se Macron quiser ter maioria, será uma maioria de crise, uma maioria complicada para conduzir um governo de unidade e de estabilidade. E, finalmente, é preciso levar em consideração que o partido de Marine Le Pen
duplicou a sua representação no parlamento. Com 143 cadeiras, ficou em terceiro lugar, mas duplicou de tamanho. A direita, na França, assim como na Europa, vem numa trajetória crescente e gradual de ocupação de espaços, já conquistou o poder na Itália, e parte do resultado da eleição italiana tem a ver com um movimento parecido com o que Le Pen está fazendo. Está rebranding, está reposicionando o partido para compor com eleitores mais ao centro. Das bandeiras principais que estão permitindo ser o carro-chefe desse crescimento eleitoral dos partidos da direita europeia está o discurso nacionalista. Óbvio que há um conjunto de bandeiras conservadoras por detrás do discurso desses partidos, mas estão minimizando outras bandeiras em detrimento da defesa nacional, do discurso anti-imigração e da defesa da identidade europeia e da identidade nacional dos países europeus, diluído com a formação do continente europeu, da Europa unificada. Como disse Marine Le Pen, de fato, a vitória da direita francesa foi apenas adiada. Teremos pela frente um governo de centro-esquerda de crise, quer dizer, um governo de centro com uma base eleitoral de esquerda fragmentada, um governo de crise no qual a oposição de Marine Le Pen será fundamental para a pavimentação do caminho à futura volta da direita ao poder. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de julho está avançando e este canal só pode existir graças ao apoio financeiro mensal que vocês me dão, que infelizmente em maio e junho ficou aquém do necessário para manter o equilíbrio entre receita e despesa. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço, assim como agradeço se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.